Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 1º de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, Tudo Faço por Causa do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18, a responsabilidade de um despenseiro. Ó Senhor Jesus, o Senhor lhe delegou para nós essa responsabilidade de nós exercitarmos o nosso espírito, invocarmos o nome do Senhor para que Ele nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente compreender, de fato aquilo que Ele quer nos mostrar, a direção que Ele quer nos dar na palavra, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e de levar para outros irmãos, para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Se estiver no Espírito, a gente vai conseguir levar o Espírito para outros, e aí também eles vão conseguir identificar o falar do Senhor, aquilo que é para edificação. Que o Senhor Jesus Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 20 ao 27. Senhor Jesus. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estágio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ler com oração. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Senhor Jesus. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, escravo de todos. Ó Senhor Jesus, por ser um despenseiro comissionado por Deus, Paulo se fez escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Embora tivesse direitos, ao se colocar na posição de escravo, abriu mão de todos eles. Isso é servir como um despenseiro. É como uma mãe que, mesmo cansada, se levanta no meio da madrugada para cuidar de seu bebê que chora. Nesse aspecto, ela se torna escrava de seu filho por causa de sua responsabilidade de mãe. Ó Senhor Jesus! A responsabilidade de despenseiro levou Paulo a proceder de todos os modos para ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. No entanto, tudo o que fazia estava debaixo da lei de Cristo. Isso significa que ele jamais se afastou da condução do Espírito, tendo sempre Jesus Cristo como seu Senhor. Ele não cometia pecados ou amava o mundo sob o pretexto de ganhar as pessoas, mas mantinha-se sempre sujeito a Cristo. Ó Senhor Jesus! Este é o testemunho e o coração do apóstolo Paulo. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Se estivermos no Espírito, unidos ao Senhor, certamente nos reconheceremos nesses versículos. Ó Senhor Jesus! Paulo tinha clareza de que estava em uma corrida e estava sempre mirando o alvo, o galardão. Querido leitor, você consegue ver que está de fato em uma carreira? Se tivermos essa percepção, não levaremos de qualquer maneira o viver da igreja.
mas correremos de tal maneira que possamos alcançar o prêmio. Existe uma linha de chegada e todos estamos correndo juntos para ganhar a coroa incorruptível. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. No final de sua vida, Paulo testemunhou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso indica que a porta está aberta para todos nós. Se amamos o Senhor, seremos aprovados por Ele. Então receberemos o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Se vivermos no Espírito, conheceremos as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A vinda do Senhor está próxima e nossa carreira está chegando ao fim. Nossa meta é ganhar o prêmio. Por isso, todos os dias, devemos concentrar-nos em nossa meta e reduzir o corpo à escravidão, ou seja, dominá-lo. Dia a dia, devemos tomar a nossa cruz e seguir o Senhor, cuidando para não ser desqualificados. Ó Senhor Jesus, uma coisa é certa: se vivermos no Espírito, alcançaremos o prêmio. Lembremos o que o Senhor Jesus falou à mulher samaritana: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a expectativa de Deus para com aqueles que têm o Espírito e usam o Espírito para adorá-lo e ter comunhão com Ele. Ó Senhor Jesus, chegou o momento de exercitar o Espírito, avivá-lo e nele queimar. Se assim procedermos, Deus terá caminho, pois sua obra não está baseada na nossa capacidade, mas no Espírito, conforme Deus disse ao profeta Zacarias: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se demonstrarmos o Espírito, o Senhor ganhará as pessoas. Que o Senhor abençoe a todos nós. Ó Senhor Jesus, por mais que nós tenhamos habilidades, né? Habilidade de falar, de resumir isso e aquilo, o que vai realmente ganhar as pessoas é o Espírito, né? É o Senhor fazendo a obra, né? E também por meio do Espírito a gente vai estar sempre compreendendo, né, a direção de Deus, né? E também a gente vai sempre evitar de se orgulhar, né, de se tornar arrogante, né, diante da palavra, mas a gente vai sempre viver com humildade, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? O Senhor ele tá se dando para nós, né? E o irmão até falou nessa mensagem, né, que quando ele foi ver o título, né, para essa mensagem, né, dentro daquilo que era o encargo dele, ele ficou com dúvida, né, em botar o título, né, que foi, né, da semana, que é a responsabilidade de um despenseiro, né, ou um outro título que também veio a ele, né, que é o escravo de todos, né? Ele ficou com dúvida entre esses dois ali, orando ao Senhor, achou melhor colocar a responsabilidade de um despenseiro. Mas essa questão da gente ser escravo de todos é realmente perceber, né, Senhor Jesus, que a gente não pode ficar tentando sempre colocar à frente os nossos direitos. A gente realmente, por amor ao Senhor, né, por amor aos irmãos, nós precisamos abrir mão dos nossos direitos, né, Senhor Jesus. Nosso direito à opinião, nosso direito de descanso, né, nosso direito de errar. Ó Senhor Jesus. Né, não que a gente não vai errar, mas a gente tem que perceber que a gente tem que estar mais focado no Senhor. A gente precisa ter um foco maior diante do Senhor. E o irmão tocou aqui, né, duas coisas que a gente precisa atentar. Né, uma é o amor ao Senhor, né, e ele até botou aqui no alimento diário, né, se a gente amar o Senhor mesmo, a gente vai ser aprovado por Ele, né, Senhor Jesus. E outra coisa é o exercício do Espírito. Por exercitar o Espírito, por viver no Espírito, nós vamos conhecer as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor está mostrando para nós, né, que a vinda do Senhor está próxima, né, a nossa carreira está no fim, a gente precisa estar preparado, né, Senhor Jesus, a gente precisa estar bem atento, né, a gente não pode viver a vida da igreja de qualquer maneira, a gente não pode viver de qualquer maneira,
né? Mas realmente procurando cumprir a vontade de Deus, ser um cooperador com o Evangelho, um cooperador com Deus, a expectativa dele, né? Que a gente, né, o Senhor lhe deu o Espírito para nós, a gente precisa, né, tá bem claro disso, né? Nós temos o Espírito, né? A partir do momento que a gente creu no Senhor, nós recebemos o Espírito, mas a gente também precisa usar o Espírito, né, para adorar o Senhor e ter comunhão com Ele. A expectativa dele, né, em que os verdadeiros adoradores o adorem, né, em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, né? Se Ele procura é porque não tem muito, né? Então está em falta, né? Senhor Jesus, a gente precisa estar bem atento nisso, né? E uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, quando o irmão fala que a nossa carreira está chegando ao fim, né? Senhor Jesus, aqui, né, a gente viu aqui, né, a gente precisa combater o bom combate, né? Senhor Jesus, ele fala aqui do exemplo daqueles que correm no estágio, né, mas só um alcança, né? E também dá o exemplo que o atleta em tudo se domina, nos versículos que a gente leu ali em Coríntios 9, né? Senhor Jesus, né, eu não posso correr sem meta, não posso lutar desferindo golpes no ar, mas eu preciso esmurrar o meu corpo e reduzir a escravidão, né? Abrir mão do direito que me vale, né, por causa da obra do Senhor. Ele deu o exemplo da mãe, né? A mãe ali não pode deixar a criança chorando de fome ali porque está cansada, ela tem uma responsabilidade, tem uma vida, né, ali para cuidar, né? Senhor Jesus, né? Estou falando de mães responsáveis, né? Hoje a gente já viu, né, mães aí abandonando bebês na lata do lixo, né, e por aí vai. Senhor Jesus, mas isso aí não é mãe de verdade, né? Mãe mesmo é aquela que recebeu o dom de ser mãe, né? A própria palavra fala que elas vão ser santificadas, né, exercendo essa função de mãe, né? Senhor Jesus. E aí ele fala da questão da nossa carreira, né? E aí eu pego um exemplo mesmo usando um atleta, né? Por isso que eu estou compartilhando esse trechinho aqui da leitura, né? Falando do atleta, que ele tem que se dominar, ele tem que se cuidar, né? Senhor Jesus, né? Eu já pratiquei artes marciais e eu participava de competições, né? E eu estava sempre treinando ali, né, tranquilo. Aí quando começava a chegar a época da competição, eu tinha começado a vigiar o peso, né? Porque tinha categoria de peso, né? Então eu estava de tantos quilos a tantos quilos. Se deixasse passar um pouquinho, eu tinha que pegar uma categoria superior. E aí pegava pessoas, né, muito maiores, né, muito mais fortes, aí, né, ficava difícil. Então era melhor sempre me manter ali até o limite da categoria. Então a gente fica vigiando o peso, né? Por isso que fala que o atleta em tudo se domina. Tem que cuidar, né, de vários aspectos da vida ali. Não é só treinar, lutar, saber fazer os golpes, isso e aquilo. Mas tem que vigiar também, né, na hora de você colocar para valer ali o que você ganhou, né? As competições, alguns usam ali, né, competições para ali poder se dar bem, né, treinar, participar de outras competições, aí pode ganhar um patrocínio para viver disso, né? No meu caso não, era mais para botar em prática mesmo, né, ali com pessoas diferentes, lugares diferentes, e ali num ambiente mais competitivo você tem que estar mais focado, né, Senhor Jesus. Mas como colocou aqui, né, nesse ambiente todos correm, mas só um que leva, né, o prêmio, né? Mas o Senhor está mostrando para nós que a gente precisa ter uma meta, né? Correr de tal maneira que alcance, né, esses aí que estão ali, né, se dando totalmente ao Senhor. Então justamente isso que acontecia comigo, né? Eu ficava, né, eu treinava de uma maneira normal, mas quando começava a chegar a competição eu tinha que ficar ali focado, né? Ver o que tinha que comer, se tinha que perder peso, né? Normalmente sempre tinha que perder peso, às vezes na semana da competição, às vezes tinha que perder 2, 3 quilos, né? E você ali fazendo exercício e tal, ganhando massa muscular não é fácil, né, perder peso. Então tinha que fazer algumas coisas, tinham alguns macetinhos ali para poder estar dentro do peso, né? Mas é muito ruim, né? Você ter que perder peso de repente, você acaba ali sacrificando muito o seu corpo, é muito difícil. É melhor você manter o tempo inteiro, né? Mas às vezes é difícil por causa do ritmo de treino, né? E às vezes também eu tinha que dar aula, era bem complicado, né? Senhor Jesus. Mas a questão que eu quero tocar aqui não é isso, justamente essa questão da nossa carreira está chegando ao fim. Por que a gente precisa estar focado, né, nessa questão da gente realmente viver, né, de maneira mais intensa a vida da igreja? Porque a gente não sabe quando vai chegar ao fim. Por um lado a gente pode olhar, né, poxa, o Senhor está voltando, o Senhor não falou quando ele ia voltar, mas a sua carreira pode chegar ao fim de repente, né? Pode acontecer alguma situação, né, e aí, né, você ser chamado ao Senhor antes dos outros, antes da vinda dele de fato.
Talvez a gente fique aí fazendo cálculos aí, vendo isso e aquilo, falando, não, faltam alguns anos, mas a gente não sabe qual é a nossa realidade. Será que eu vou estar aqui ainda amanhã? Será que eu vou estar semana que vem, mês que vem, ano que vem? A gente não sabe. Por isso que precisa viver hoje. Né? Eu já falei isso várias vezes, né? O ontem já passou, não tem como você fazer nada. O amanhã pertence ao Senhor. Né? Agora o hoje, não, o hoje Ele entregou para nós. Né? Então o hoje é que eu preciso usar para desfrutar o Senhor. Então a gente não deve ficar enrolando, deixando para depois. Ah, um dia eu vou separar para ver um vídeo, outro dia eu vou separar aqui para fazer isso. A gente precisa viver o Senhor agora, né? Aproveitar cada oportunidade. Né? Como a gente vê, né? Pegar, por exemplo, assim, coisas que estão mais evidentes, né? Para a gente aqui no Brasil. Né? Por exemplo, o futebol. Você vê hoje jogadores de futebol, né? Que de repente tiveram algum acidente, porque né, é um esporte de contato, de repente quebraram a perna, tiveram problema no joelho, faz cirurgia e tal, e depois nunca conseguem mais voltar a ser os mesmos, né? Aí vai vindo problema. Alguns já foram mais focados, né, e conseguiram estabelecer uma vida fora dos campos de futebol, né? Conseguiram investir seu dinheiro, não ficaram só gastando, né, esbanjando com outras coisas. Mas alguns, né, de repente ficaram planejando isso para mais tarde. Não, vou curtir agora, vou fazer, vou acontecer, e depois mais tarde eu junto. Aí de repente aconteceu alguma coisa e pronto, teve que encerrar a carreira. Né? E aí, acabou, né? O dinheiro agora só vai sair, o dinheiro não vai mais entrar. E aí você vê, né, jogadores hoje que fizeram pé de meia e hoje, né, tem empresa, tem isso, tem aquilo, tem a sua vida bem estruturada, e pessoas que saíram dessa vida e não tem nada. Não guardaram, né? O fim da carreira dele veio antes do que ele planejava. Então tem certas coisas que não tem como a gente prever. Por isso a gente precisa focar no agora, focar no hoje. Né? A gente tem sempre que perceber, poxa, Senhor, eu não posso deixar para desfrutar o Senhor amanhã, né? Depois. Eu preciso aproveitar cada oportunidade que Deus me dá. Por isso nessa semana falou dessa questão, né? O bom despenseiro, né? Aquele que realmente ele vê o seu direito, ele percebe, mas ele foca no Senhor. Né, Senhor Jesus. Até foi falado, né, durante a semana que não fica esperando elogio, ele não fica esperando retribuição, mas ele procura ter outra visão, outra percepção das coisas. Né, ver que o que tem mais valor é a aprovação do Senhor. E como ele tocou aqui nesses dois itens, né, amar o Senhor para ser aprovado por Ele, né, ou seja, buscar o padrão do Senhor, né, o padrão do amor, o padrão que vem de Deus. Né? E viver no Espírito, para quê? Para expressar esse Senhor para os irmãos. Por isso que falou no finalzinho aqui, né? Se nós demonstrarmos o Espírito, o Senhor vai ganhar as pessoas. Por isso a importância de exercitar o Espírito. Né? É algo que eu sempre falo aqui, que eu ganhei muito, isso para o meu viver, né? A questão do exercício do Espírito. E depois de um tempo você vai perceber a importância disso em todo lugar. Né? Você está sempre procurando extrair algo do Espírito, né? Sempre procurando extrair uma lição em todas as coisas. Né? Senhor Jesus. Eu já compartilhei isso aqui. Às vezes eu estou ali, né, conversando com amigos, com pessoas ali, e para mim não tem jeito. Eu estou sempre lendo tanto a Bíblia, lendo livros espirituais, sempre tocando na palavra, né, sempre me impressionando cada vez mais com a palavra. E sempre que eu estou conversando com alguém sobre outros assuntos, eu sempre acabo pegando aquilo ali e voltando para a palavra. Né? Não é uma questão de eu me esforçar para pegar aquilo ali e trazer algo espiritual, trazer algo da palavra. Não é algo que acontece naturalmente. Porque a minha meta, né, a minha mente, né, o meu foco é a palavra de Deus. Então essa é a minha vida, essa é a minha realidade. Enquanto outras pessoas estão conversando sobre outras coisas e tal, o meu foco, o meu assunto que está sempre permeando a minha mente, né, o meu foco nas coisas, que está sempre envolvendo o meu coração, é a palavra de Deus, é a direção de Deus. Então não tem como não falar. Como a Bíblia mesmo fala, né, que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então não tem como não falar desse Senhor. E é isso que a gente precisa ver, né? Se a gente não tem esse encargo de estar sempre tocando no Senhor, falando do Senhor para as pessoas, então a gente precisa tocar mais no Senhor. Né? Quem de mim se alimenta por mim viverá. Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né, que a gente precisa nos concentrar na nossa meta, né, reduzir o corpo à escravidão. O que é isso? Né? Dominar o corpo. Né, Senhor Jesus, como eu já falei aqui, né, às vezes eu estou com dor, estou ali mais limitado um pouco ali, mas eu tenho uma responsabilidade
Então eu preciso reduzir meu corpo à escravidão, né? Invocar o nome do Senhor. Senhor, me ajuda, me dá força, né? Me dá, pela misericórdia de Deus aqui, me ajuda, né, a completar aqui, né, poder tocar na palavra, me concentrar na palavra, porque você com dor é difícil você se concentrar nas coisas, né, Senhor Jesus. Mas aí o Senhor vem, né, pelo Espírito, né, Ele consegue até renovar nosso corpo mortal, né, Senhor Jesus, por causa da comissão. Foi Ele que encarregou algo, foi Ele que deu a direção de algo e Ele vai nos sustentar, né. É nisso que eu tenho experimentado demais o Senhor, né, a misericórdia de Deus, o sustento que Deus dá quando você está cumprindo, né, aquilo que Deus determinou para você, aquilo que Deus te comissionou. Como eu já falei, né, Deus ele te dá a palavra, mas Ele te dá a opção, você pode fazer ou não, né? Você pode olhar as situações e dar uma desculpa, ou você pode avançar, né, diante do Senhor. A gente já viu no livro de Provérbios essa semana, né, falando né, ali o preguiçoso, né, houve um barulho ali, não dá nem para distinguir, mas ele fala, tem um leão lá fora, se eu sair serei morto. Né, aí assim é a nossa mente. Não, estou com um problema hoje, não dá para buscar a vontade de Deus. Mas é nisso aí que te esmurra o nosso próprio corpo. Não, eu vou sim, cansado, com dor, sem vontade, com vontade, né, Senhor Jesus. A gente vai assim, é nesse sentido que ele fala que nós precisamos ser escravos de todos. Mas aqui ele não fala, não é na questão de você ser político ou você querer induzir as pessoas a alguma coisa, não, é você se colocar no lugar dela, é você seguir a condução do Espírito. Né? O que acontece às vezes, nós temos uma certa força diante do Senhor, a gente dá uma continuidade, mas às vezes tem aquele irmão que não consegue, ele é fraco. Aí você não pode chegar para ele e falar, não irmão, olha, é a sua responsabilidade, porque olha, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele não consegue, se coloca no lugar dele. Né? Eu falo, poxa irmão, eu entendo a sua dificuldade, né? Poxa, é difícil por causa disso, mas poxa, a gente pode seguir o caminho assim e tal, né? Poxa, a gente pode se ajudar, eu te ajudo, você me ajuda, né, Senhor Jesus. É nesse sentido que Paulo fala, eu me fiz de fraco com os fracos, né? Para aqueles que entendiam a palavra, eu me fiz de entendido, para aqueles que não entendiam, eu me fiz de desentendido também. Mas dessa forma, às vezes a gente quer apresentar a Bíblia para uma pessoa que nunca leu. Então você não pode ficar simplesmente focado só em apresentar palavras, ali em falar os pormenores, vírgula por vírgula. Você precisa trazer um exemplo prático. Né? Por isso que eu estou sempre falando isso, né? A pessoa está falando um assunto, aí aquilo ali sempre me desperta para algo da Bíblia, porque a Bíblia está muito viva, né, na minha mente, no meu coração. Então eu consigo pegar aquele assunto e transformar, né, em algo bíblico, porque tem muitas experiências na Bíblia. A Bíblia ela é maravilhosa, né? E os livros também trazem para nós experiências. Então é dessa forma que a gente consegue pegar um assunto comum, um assunto do dia a dia, e mostrar para a pessoa que nisso aí tem uma lição, e essa lição está dentro da palavra de Deus. As pessoas começam a achar interessante a palavra de Deus. Ué, peraí, não é algo maçante, não é algo difícil, não é algo que só fala disso, daquilo, não. A Bíblia serve para tudo. Né? Por isso que Paulo falou para Timóteo, olha, o exercício físico é pouco proveitoso, né? Você tira um proveito, mas o exercício da piedade, o exercício de você expressar a Deus, você viver no Espírito é muito mais proveitoso, né? Proveitoso para todas as coisas. Então justamente quando você pega cada situação ali, você consegue pegar aquilo ali e mudar o foco, botar o foco no Senhor, mostrando a sabedoria de Deus, mostrando o Espírito, né? A condução de Deus para todas as coisas. E assim a pessoa vai começando a raciocinar, começando a querer buscar o Senhor. Então é por isso que ele está falando para nós, a gente não deve viver de qualquer maneira a vida da igreja, a gente não sabe, né, quando a nossa carreira diante do Senhor pode ser interrompida, né, pode não ser levada até o fim. Então a gente precisa aproveitar cada momento, né, Senhor Jesus. A gente fala da vinda do Senhor, né, a volta do Senhor, a grande tribulação, o reino e tal, mas de repente o Senhor pode nos chamar antes, né, de começar todas essas questões. A gente vê que está tudo intensificando, né, Senhor Jesus. Mas eu preciso viver no Espírito, né? A gente tem que ver que nós temos uma responsabilidade. Tudo a gente precisa fazer debaixo do falar de Deus, na condução do Espírito, sempre tendo o Senhor como nosso Senhor. É isso que Paulo fazia. Ele não estava ali fingindo, falando de qualquer jeito para ganhar isso e aquilo, mas como a gente viu, né, ele não queria exercer seu direito, mas ele abria a mão. Abrir a mão do seu direito, né? Senhor Jesus, para quê? Para poder fazer a vontade de Deus, para poder ganhar as pessoas.
E aí também fica uma lição também, né, que algumas pessoas acabam entrando, né, em lugares pecaminosos, né, amando coisas do mundo, se voltando para coisas do mundo com o pretexto de ganhar pessoas. Mas não era isso que Paulo fazia. Em tudo ele consultava o Senhor, se era a vontade do Senhor. Se a gente ainda tem problema com coisas do pecado, né, coisas do mundo, então é melhor você lidar com isso primeiro. Depois você se volta ao Senhor. Na hora correta o Senhor vai te liberar, né, para frequentar certos lugares e tal, mas não é com pretexto de amar o mundo, se utilizar do mundo, se misturar aquela situação, mas é realmente, né, ganhar as pessoas. Senhor Jesus, no início, né, quando eu ainda estava me constituindo da palavra, né, ganhando mais do Senhor, né, eu deixei de frequentar certos lugares, frequentar a casa de amigos e tal, né, fui eliminando algumas coisas que na época me atrapalhavam. Mas depois de um tempo, né, ali orando, né, orando pelo Senhor, né, para ganhar as pessoas e tal, aí o Senhor que vai te lembrando, né, de orar por aquele amigo, orar por aquele membro da sua família, né, e aí surge aquela oportunidade, você volta a encontrar aquela pessoa, mas agora é diferente. Agora você está com o espírito preparado. Você não está indo lá como um pretexto. Você está indo lá para infundir Cristo, né, Senhor Jesus. Né, e aí nisso a gente vai ver, né, às vezes acontece, né, por exemplo, alguns jovens falam assim, não, eu estou indo lá, um amigo meu me chamou para uma festa de aniversário, eu estou indo lá para pregar o evangelho. E muitas vezes não é. Está indo lá para se misturar com as coisas do mundo, para ter pretexto ainda. Aí chega lá, não consegue invocar o nome do Senhor. Talvez vá até de bom coração, não, vou chegar lá, vou falar, vai acontecer. Mas por não estar ainda com o espírito adequado, né, de maneira adequada, ele ainda chega lá, ainda acaba se misturando. Quando ele percebe, ele não está invocando o nome do Senhor, não está numa esfera espiritual, né, muito pelo contrário, e aí acaba se contaminando com as coisas do mundo. Né, mas aí fica esse alerta aqui, né, por isso que ele falou, né, Paulo, ele fazia tudo isso para ganhar todas as pessoas, mas ele jamais se afastou do Senhor, jamais se afastou da condução do Espírito, sempre tinha Jesus como seu Senhor, né, não cometia pecados e não amava o mundo com pretexto de ganhar as pessoas. Não tem naquela festa de aniversário para pregar o evangelho, e muitas vezes não é, né, Senhor Jesus. Então muitas vezes vai achando que, não, eu vou conseguir e tal. Não, é melhor se afastar um pouco, né, Senhor Jesus. Às vezes as pessoas ficam com medo de perder amigos. Né? Eu me afastei assim, de alguns amigos e tal, mas sabia, pois, se é amigo e pronto. Né? Pode ficar anos sem ver, quando você voltar ainda é amigo. Né? Mas o que eu precisava ali, né, era realmente desenvolver um relacionamento com o meu melhor amigo, que é o Senhor. Então hoje é diferente. Então hoje, né, quando já vem essas situações, né, até mesmo quando surgiu o convite, vai lá na minha casa, vai ter um churrasco e tal, né, eu já sabia, poxa, o ambiente é esse, mas o que eu fiz? Eu falei para a pessoa, tá bom, vou ver se dá para ir e tal, né, ali já dando uma desculpa, né, mas o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, poxa, Senhor, surgiu essa oportunidade de pregar o evangelho e tal, né, e coloquei meu coração diante do Senhor, né, não quero ficar ali naquele ambiente me contaminando e tal, né, mas eu quero realmente ter a oportunidade de pregar a palavra, né, de dar testemunho, né, Senhor Jesus. Aí o Senhor deu paz, vai, né, aí fui, levei minha esposa, levei meu filho e tal, aí fomos ali, ficamos naquele ambiente ali e tal, e aí isso fomos se abrindo para a palavra, né, então foi dada uma oportunidade, depois foi dada outra oportunidade, vai ter um almoço aqui em casa, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí você vai chegando, e aí a pessoa começa a se abrir, poxa, estou com um problema assim, poxa, eu posso orar por você? Aí sim a gente vai lá, chega, né, aí sim é você perceber, né, que Paulo está falando, com o pretexto de ganhar alguns, como ele fez ali, né, ele revoltado ali no seu espírito ali, né, chegar naquela esfera ali dos gregos ali, né, de tanta idolatria, mas ele olhou, né, poxa, tem que pregar o evangelho. E aí ele viu ali, né, começou a observar as coisas e viu ali, olha, tinha ali um altar ao Deus desconhecido. E aí ele usou isso como uma oportunidade. Então é isso que a gente precisa perceber, né? Paulo não foi ali para fazer politicagem, para ter pretexto, né, para andar aqui e ali, mas realmente, né, para fazer a vontade do Senhor. Né? Se a gente estiver no Espírito, unido ao Senhor, né, a gente vai reconhecer, né, realmente a sabedoria de Deus em todas as coisas. A gente vai reconhecer como que a gente tem buscado alcançar pessoas de fato, né, não usar essa desculpa, né, Senhor Jesus. Né, graças ao Senhor como o Senhor tem realmente, né, mudado para nós, né, mudado a nossa percepção das coisas, né, mas a gente precisa estar aberto para o Senhor, né, mas sempre amando o Senhor. Se você tem ainda
ainda assim algum problema ainda com alguma situação, é melhor não ir, é melhor se afastar, melhor orar mais ao Senhor, se fortalecer. Ou então, for participar de uma situação dessa, leva algum irmão com você, né, Senhor Jesus, né, para que o Senhor, né, possa te ganhar mais naquela situação. Né? A gente precisa ser experimentado em todas as coisas, mas sempre com discernimento. Nunca usar um pretexto. Se você de repente está no seu coração querendo um pretexto para voltar ali e tal, é melhor não, né? Para que o Senhor não perca a oportunidade, nem você também não venha se contaminar, né, com outras coisas que contaminam o nosso pensamento. A Bíblia fala, né, as más conversações corrompem os bons costumes. Então você de estar naquele ambiente ali, conversando coisas que você não vai conseguir voltar aquilo para Cristo, vai ser perda e não ganho. Né? E uma coisa também que é um versículo que desde a primeira vez que eu li, né, eu também fiquei muito focado nisso, né? E eu foco sempre isso no meu viver, né, Senhor Jesus, né? Ele fala, né, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Né? Quem acompanha o canal sabe que eu já compartilhei isso aqui várias vezes, mas a minha preocupação é sempre essa. Eu não posso simplesmente ter uma palavra, né, que eu fale para outros fiquem impactados por aquela palavra, mas eu não viva isso. Né? Eu não traga isso para o meu interior, para o meu viver. Né? Eu não traga isso para me ajudar na minha meta, né, de ir diante do Senhor, de reinar com o Senhor, né, de receber o galardão. Né? Então o que adianta se eu qualificar outros, mas eu mesmo vinha a ser desqualificado? O que adianta eu ter uma palavra só da boca para fora? Uma palavra que vai levar outros, vai convencer outros, mas isso aí não muda o meu viver. Né? Então a gente precisa perceber isso. Né? Todo dia eu preciso tomar a cruz e seguir o Senhor, né? Porque isso vai me ajudar a ter cuidado para eu não ser desqualificado. Né? Então o que adianta eu ir num lugar onde eu fui convidado, chegar lá e aquilo ali, ao invés de me levar mais para perto de Cristo, aquilo ali começar a me desqualificar como um dispenseiro de Deus, me desqualificar como cristão? Não adianta. Né? Como tocou aqui, né? A carreira está perto do fim, a gente não sabe quando vai vir, a gente não sabe, pode vir antes daquilo que a gente imagina e aí? Né? Depois não tem mais volta. Né? Então é isso que a gente tem que perceber. Né? A gente precisa estar no Espírito e usar o Espírito. Nós recebemos esse Espírito e a gente precisa usar. O Senhor investiu isso em nós. Se a gente realmente conseguir viver no Espírito, estar no Espírito, é o Espírito que vai fazer todas as coisas, é o Senhor que vai ganhar as pessoas. Não é a minha capacidade, não é a minha eloquência, não é o meu conhecimento, não são os meus anos de cristão, mas é o Senhor, né, sendo expresso através de mim. Então é isso que a gente tem que perceber, né, que assim, dessa forma, a gente não vai usar as situações como um pretexto, mas de fato a gente vai viver de maneira que a gente ganhe pessoas, mas que também que isso nos qualifique diante do Senhor, que é o principal. Né? Que cada um de nós perceba, né, que a gente precisa tomar isso realmente, né, como essa escravidão, nos reduzir, abrir mão do nosso direito, né, e realmente fazer aquilo que o Senhor precisa, aquilo que o Senhor está contando conosco, né, atender a expectativa de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.